Federal de Medicina no dia 11 de fevereiro. Porém, os advogados de defesa entraram com uma ação para anular o processo que resultou nessa proibição. A nossa equipe conversou com o advogado e professor da UBRA, César de Lima, que explicou sobre o assunto. A ação de anulação que foi protocolada pela defesa de Leandro Boldrini possui, digamos assim, argumentos com muita consistência, principalmente porque o Leandro Boldrini ele foi absolvido no Conselho Estadual de Medicina. Ou seja, o Conselho Estadual do Rio Grande do Sul abriu um processo ético disciplinar contra ele e não o condenou, o absolveu. E esse processo no Rio Grande do Sul, no Conselho Estadual, ele foi aberto de ofício, ou seja, pelo próprio Conselho, que é o competente para esse caso. Então, nesse contexto, pela própria regra do Conselho Estadual, não haveria possibilidade desta absolvição do caso ser enviado para, entre aspas, a segunda instância na parte administrativa, que é o Conselho Federal, que fica localizado em Brasília, e que, no último dia 11, proferiu aí a decisão de cassação do registro médico. Então, há argumentos muito consistentes para essa ação declaratória de nulidade que foi proferida nessa decisão do Conselho Federal. Quando uma pessoa é condenada por um crime, um profissional liberal, e essa condenação criminal ela não tem efeito imediato na profissão da pessoa, como um advogado, como um contador, como um médico. Por quê? Para essas profissões, somente os conselhos de classe são os responsáveis por determinar as sanções ou punições, ou até mesmo as cassações desses registros. No caso do Leandro Boldrini, embora ele seja condenado criminalmente pelo fato da morte do seu filho, de ter participado da morte, inclusive usando do seu conhecimento médico e até mesmo das receitas e daquilo que foi provado, o Conselho Estadual não entendeu pela cassação. E o Conselho é o competente para isso. Ocorre que no caso do Leandro Boldrini, a partir dessa absolvição, o Ministério Público Estadual, que não tem competência para isso, solicitou para ser parte no processo administrativo e levar o caso ao Conselho Federal de Medicina. E a partir, então, de uma provocação do Ministério Público Estadual, é que o Conselho Federal de Medicina daí cassou o registro por duas infrações administrativas. A primeira que está prevista no artigo 25 do Regimento Interno, do Estatuto, melhor dizendo, da Medicina, que determina quando há uma prática de não denunciar um ato em que o médico identifica de tortura, de prática de algo que viola os direitos humanos. E uma segunda infração, que seria do artigo 30, que está vinculado a usar a prática da medicina para infrações penais. Então, o Conselho Federal condenou por essas duas infrações e aí determinou a cassação. Mas o cerne da discussão é justamente o Ministério Público possui competência para administrativamente interferir num órgão de classe, e aí essa decisão do Conselho Federal tem validade em face desse pedido. É este exato ponto que a ação anulatória vai analisar. No momento em que nós temos a cassação de um registro, a competência judicial na esfera dessa decisão administrativa é da Justiça Federal. Ou seja, o Ministério Público que requereu a anulação e levou o caso à segunda instância do Conselho Federal da Medicina foi o Ministério Público Estadual, que também já vai ser um ponto a ser discutido nesta ação anulatória. Não só pelo fato do Ministério Público ter solicitado, como também ter sido um Ministério Público incompetente, uma vez que, em objeto de ações, de cassações de registro, quando se judicializa,